Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do conteúdo de comportamento do consumidor. Na aula de hoje vamos tratar de ambientes de marketing. A análise dos ambientes de marketing é uma das tarefas mais básicas e constantes dos profissionais envolvidos nessa área. O ambiente de marketing trata dos participantes e das forças externas ao marketing que afetam a capacidade da administração de marketing de construir e manter bons relacionamentos com os clientes-alvo. Os ambientes de marketing podem ser vistos sob duas perspectivas. A do microambiente, que envolve os agentes que são próximos à empresa e que afetam a sua capacidade de atender os seus clientes, como, por exemplo, os fornecedores, os intermediários de marketing, os mercados de clientes, os concorrentes e os diversos públicos. E também temos o macroambiente, que envolve forças da sociedade mais amplas que acabam por afetar o microambiente, como, por exemplo, forças demográficas, forças econômicas, forças naturais, tecnológicas, políticas e culturais. Nesta aula, vamos nos atentar às forças do macroambiente. Podemos considerar que uma empresa opera em um macroambiente mais amplo de forças que oferecem oportunidades, mas também podem impor ameaças a ela. Portanto, os profissionais de marketing devem estar sempre atentos às mudanças no macroambiente. Uma das forças é a do ambiente demográfico. Sabemos que a demografia envolve o estudo da população humana em termos de tamanho, densidade, localização, idade, sexo, etnia, ocupação e tantos outros fatores nos quais podemos categorizar as populações humanas. Uma das tendências recentes se refere ao crescimento populacional e também estamos observando ao longo dos últimos 50 anos o ingresso cada vez maior da mulher no mercado de trabalho. Outra tendência observada é a do envelhecimento populacional. Portanto, os profissionais de marketing precisam acompanhar de perto essas tendências e as ocorrências em seus mercados. Devem sempre buscar estudar as mudanças na estrutura etária e na estrutura familiar. Também podem analisar mudanças nas características educacionais da população ou mesmo alterações geográficas. Uma categorização que costuma ser feita no marketing se refere à classificação etária de gerações. Temos a geração dos baby boomers, a geração dos millennials e também temos a geração Z, que é a dos nascidos a partir do ano 2000. Essa geração nasceu num mundo completamente móvel, no sentido de que já vem utilizando smartphones e tablets desde sua infância. Outra força se refere ao ambiente econômico, que envolve os fatores econômicos que afetam o poder de compra e o padrão de gasto dos consumidores. É importante destacar que os governos podem assumir um papel relevante aqui, tratando, por exemplo, de políticas de distribuição de renda, políticas de salário mínimo, realização de arroxo fiscal, controle da inflação e assim por diante. Portanto, os governos possuem um papel atuante sobre o ambiente econômico ao qual as empresas estão sujeitas. Um exemplo da utilização da análise do ambiente econômico para a realização de uma estratégia numa empresa se refere, por exemplo, ao carro Tata Nano, da fabricante indiana Tata. Sabemos que a Índia é um país com 1,2 bilhão de habitantes, em que 1 a cada 7 indianos tem carro. Portanto, a Tata se voltou ao desenvolvimento de um veículo que fosse econômico, no intuito de aumentar a expansão da utilização de carros na Índia. Desenvolveu o modelo Tata Nano por $2.900, que custa cerca de 158 mil rúpias, que pode carregar 4 passageiros, consumindo 20 km por litro e rodando a 100 km por hora. Tem uma capacidade de produção de 1 milhão de unidades desse carro por ano.
Portanto, observando ao nível e a distribuição de renda na Índia, a empresa Tata desenvolveu um veículo adequado às necessidades da população local. Outra força do ambiente extremamente atuante é a do ambiente tecnológico. O ambiente tecnológico ele é permeado, segundo o Manual de Oslo, por 4 tipos de inovação. Inovações de produto, podemos pensar, por exemplo, no desenvolvimento da câmera GoPro, que foi uma diferença em relação às câmeras anteriores. Temos inovações de processo, podemos pensar, por exemplo, na automatização que existe no processo de distribuição da Amazon.com. Podemos pensar em inovações organizacionais, por exemplo, quando organizamos uma força de vendas de uma maneira diferente, de modo a potencializar as nossas vendas em relação às dos concorrentes. Ou também podemos pensar em inovações de marketing, como a venda de sapatos online, a realização de sites de compras coletivas, a utilização de aplicativos para acesso a novos canais de distribuição, a realização de novos tipos de embalagens mais econômicos e mais sustentáveis. Portanto, o ambiente tecnológico ele está a todo momento em desenvolvimento e as empresas precisam ficar atentas às novas tecnologias e às novas formas de trabalho no intuito de não ficarem desatualizadas. Temos também o ambiente político e legal. É um ambiente de fundamental importância, pois as mudanças governamentais afetam nossas vidas diariamente. Sabemos que as mudanças de governo são acompanhadas por alterações na conduta de uma nação. E, no entanto, apesar de estarmos num regime democrático, sabemos também dos lobbies de setores tradicionais sobre os congressistas brasileiros, que muitas vezes são problemáticos e acabam ocasionando problemas de corrupção. Para ilustrar, por exemplo, a força do ambiente político e legal sobre o marketing, podemos pensar nos tempos de ditadura, em que muitos setores foram repreendidos e os hábitos de consumo eram obrigatoriamente diferentes, com revistas sendo censuradas, músicas tendo de ser adaptadas ou mesmo sendo censuradas também. Um exemplo da força do ambiente político e legal sobre o marketing se refere à utilização dos extintores de incêndio veiculares, por exemplo, que há alguns anos atrás deixou de ser obrigatório. Muitas lojas vendiam esse produto e simplesmente faliram após a nova regulamentação. Conceitualmente, o ambiente político e legal envolve as leis, os órgãos governamentais e os grupos de pressão que influenciam ou limitam várias organizações e indivíduos em determinada sociedade. Também compõe o ambiente político legal a legislação de marketing, de propaganda, de propriedade intelectual, direitos do consumidor, direito empresarial e assim por diante. E devemos atentar-se também para as leis de regulação do uso do produto vendido. Temos também o ambiente natural, que envolve o ambiente físico e os recursos naturais que são utilizados como insumos pelas empresas ou então que são afetados pelas atividades de marketing. Temos aqui o exemplo de uma campanha eleitoral com esses diversos santinhos que são distribuídos pelas equipes de marketing e de propaganda dos políticos. Esse tipo de sujeira já não tem sido mais bem aceito pela sociedade. E por fim, mas não menos importante, temos o ambiente cultural, que é composto por instituições, rotinas, hábitos e outras forças que afetam os valores, as percepções, as preferências e os comportamentos básicos da sociedade. Aqui estamos nos referindo às leis, às regras, às formas de se comportar que são aceitas nas diferentes sociedades pelo mundo. Uma expressão utilizada é de que muda o país, muda o guarda-chuva institucional, ou seja, mudam as leis, mudam as regras, as formas de comportamento que são consideradas adequadas nas diferentes sociedades. Por isso,
Não basta realizarmos benchmarking de boas práticas de marketing de empresas estrangeiras. Primeiro precisamos compreender o que é necessário na nossa realidade, no nosso país. O aspecto cultural ele é relevante, pois ele determina hábitos de compra de muitos grupos de consumidores. Kotler cita, por exemplo, os diferentes hábitos dos italianos, dos alemães, dos americanos, dos mexicanos, dos brasileiros e tantos outros que têm suas especificidades. Podemos pensar, por exemplo, nos hábitos de alimentação no café da manhã, como é diferente em cada um desses países. O livro se atenta também para questões religiosas, como, por exemplo, os sabatistas, que acabam reservando determinados dias. Essa foi a nossa aula de hoje. Não deixe de ler o material complementar. Até a próxima aula.